Hoje nós vamos saber o porquê do Decreto 8.243 de 2014, editado pela República atual do governo da presidente Dilma, tem sido alvo de críticas recorrentes entre cientistas políticos, jornalistas e juristas. O editorial do jornal Estado de São Paulo nominou 8.243 como um conjunto de barbaridades jurídicas e o jornalista da revista Veja, Reinaldo Azevedo, como a instalação da ditadura petista por decreto. Entender qual o real significado do decreto é tarefa relativamente ingrata. Como todo bom decreto governamental, trata-se de um emaranhado de regras, cuja formulação chega a ser medonha de tão vaga, sendo complicado interpretá-lo sistematicamente e de uma forma coerente. O jurista Kiyoshi Harada é advogado e tem 28 obras publicadas e é recente agora a reedição ISS Doutrina e Prática. Para o jurista Kiyoshi Harada, o Decreto 8.243, de 23/5 de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, prevê a, entre aspas, participação da sociedade civil em seu texto de forma pouco clara e vaga. No decreto, a tal participação tem como definição textual na letra do decreto apenas como, abre aspas e fecha, o cidadão. Ainda segundo o Dr. Harada, esse decreto é uma verdadeira bomba e irá detonar a democracia brasileira. Dr. Harada é advogado, tem 28 obras publicadas, acadêmico da Academia Paulista de Letras Jurídicas e da Academia Paulista de Direito, vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário. É também professor de Direito Tributário, Financeiro e Administrativo em cursos de pós-graduação e ex-procurador-chefe da Consultoria Jurídica do município de São Paulo e hoje está aqui no nosso programa Questão de Justiça. O programa Questão de Justiça tem a honra de participar hoje, a convite, do escritório de um grande jurista aqui do nosso país, Dr. Kiyoshi Harada, que tem 28 obras publicadas aqui, em benefício à população, em benefício para o advogado, que contribuiu tanto na Prefeitura do município de São Paulo com o seu trabalho, como instituições como o Instituto dos Advogados de São Paulo. E constantemente abastece para o nosso conhecimento sites e jornais com artigos de extrema relevância. Agora, sempre tratando de momento político, e para isso é bom o entender jurídico, eu li um artigo do Dr. Kiyoshi que ele apresentou esses dias e publicou, e vim aqui correndo fazer essa entrevista, porque é de extrema importância esse artigo para o entendimento do que está acontecendo no governo federal. Dr. Kiyoshi, eu agradeço aqui, temos o Dr. Leopoldo que está participando hoje, que é o presidente da OAB do Tatuapé, e agradecer esse brilhantismo dessa informação que o senhor sempre traz. Para esse apresentador aqui, um conhecimento, e para a população, para quem nos assiste, um esclarecimento, que se o cidadão quiser, vai ajudar muito no seu dia a dia a fazer cidadania. E vou entrar no artigo, doutor Leopoldo. Vai entrar no artigo agora sim, já pensando no cidadão, no bolso do cidadão, Walter? Esse bolso que está hoje com um problema sério, que o Estado está complicando em poder trabalhar com essa verba que é para o cidadão. Mas eu vou deixar você fazer então a primeira pergunta. Vai, presidente. Eu gostaria até pensando nessa ótica, porque eu sei que quem está assistindo já pensa assim, falar de direito tributário, o cidadão já pensa na questão assim, quanto que eu pagarei? Quer dizer, temos aí um novo ciclo a partir de 2015, e eu gostaria até de começar perguntando ao professor quais as perspectivas para 2015 a nível de cidadão. Quer dizer, doutor Harada, na sua opinião, o senhor acha que a partir de 2015 os tributos, enfim, aquilo que o cidadão desembolsa, isso terá um aumento, isso ficará na mesma ótica do que nós estamos convivendo hoje a nível de imposto? Qual a sua opinião?
Walter e Leopoldo, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês para tratar de vários assuntos. Respondendo a sua pergunta, em 2015, evidentemente não vai haver baixa do tributo como estão ventilando por aí. Aliás, essa história, o mito da reforma tributária nunca vai acontecer. Enquanto se não fizer a reforma do Estado para diminuir o tamanho do Estado, que nós já estamos com 39 ministérios e outros tantos secretarias com Estado de Ministério, não há como você diminuir a receita, não é? Como costuma dizer o Ives Gandhi, não é? O tamanho do Estado já não cabe mais dentro do PIB. Então, para você começar a falar em reforma tributária para simplificar o sistema e reduzir a carga tributária, você tem que reduzir a despesa do Estado. E isso nenhum governante quer. O senhor está otimista agora para 2015? Não estou otimista não, a não ser que o PSDB ganhe essa eleição, aí vai acender uma luzinha no final do túnel para ver se sai alguma coisa de melhor, né? Doutor Iocchi já se posicionou aqui, né? Claro que também esse programa eu acho que será exibido só depois das nossas próximas eleições, né? Vamos ver agora, que a gente o programa vai ser após as eleições, já não tem como, né? Vai ser no próximo domingo, mas o que eu acho... Uma opinião de peso, né? É claro, tomara que alguém escute bastante, né? Então o que eu acho, o artigo do senhor, que fala do decreto 8.243, que é de 23/5/2014. E o senhor coloca considerações a respeito do governo federal, né? Eu vou ler aqui a pergunta que a gente formulou, quero seguir todo o artigo. O senhor coloca que nesse decreto, agora a presidente Dilma criou por decreto um poder paralelo a pretexto de colher as participações populares e assim confundir com essa participação com um projeto de poder paralelo. Eu tenho visto isso, também achei a mesma coisa, posição desse jornalista, né? Isso quer dizer que mesmo fora do poder, por esse decreto, o PT continuaria conduzindo as ações governamentais? Que me pareceu, Tuquiocha. Não, o PT sempre teve mania de governo paralelo. Como agora está no governo, está criando um poder paralelo através de um decretão, não é? E com a chamada participação da sociedade civil, que é definido nesse decreto de uma forma muito vaga, né? Define como cidadão, como instituições oficializadas ou não, como redes sociais que abrange, por exemplo, a internet, né? Então, criou com esse decreto a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, que terá que ser ouvido. Os integrantes desse sistema, em todas as secretarias, em todos os ministérios, em todas as repartições públicas da administração direta e indireta, inclusive das agências reguladoras. Que absurdo. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Agora você seria por plebiscito, doutor? Porque até o senhor elenca essa questão, por exemplo, de redes sociais, é só para explicar para o telespectador, fico pensando, né, como seria essa participação do cidadão, efetivamente, nas redes sociais com relação a essas políticas? Quer dizer, a rede social seria uma forma de democratização disso? Não, a Constituição prevê já a participação da sociedade civil de uma forma disciplinada, de uma forma inteligente. Não é? O plebiscito, por exemplo, é para definir o posicionamento da sociedade em torno de um determinado projeto legislativo que o governo queira implementar. Não é? E o referendo popular, ao contrário, trata-se de submeter à aprovação da sociedade um projeto legislativo já aprovado pelo Congresso Nacional, para ver se sanciona ou não. E a participação da sociedade civil se dá através do quê? Através da proposta legislativa que parta da população, reunindo o quê? 1/3 de assinatura da sociedade localizada em 5 regiões diferentes do país. Você menciona assinaturas. Agora por exemplo, a lei da ficha limpa é fruto da participação popular. E agora assim por que redes se sociais faz. também. E não como está escrito aqui, como é que você vai governar ouvindo o palpite de internautas? Isso não tem sentido. Agora, o que o governo poderia fazer
ao escutar a opinião pública nos palanques políticos, etc., não é? Para o quê? Para levar aos seus assessores, aos seus técnicos, para elaborar um plano de ação governamental, que, em última análise, vai ser submetida ao referendo popular, vai ter a aprovação do Congresso Nacional em forma do quê? De lei orçamentária anual. Assim como a sociedade consente previamente no quantum da arrecadação tributária, a mesma população pagante é que terá que dizer, através dos seus representantes legitimamente eleitos, onde e como aquele dinheiro deve ser gasto. Isso deve estar refletido na lei orçamentária anual, que eu costumo dizer, é um instrumento do exercício da cidadania. Então, o cidadão tem que acompanhar para e passo, através dos instrumentos que a Constituição manda em nome da transparência orçamentária, e disponibilizar ao conhecimento da população em geral a execução bimestral do orçamento, constando quanto arrecadou no mês e quanto gastou e no que gastou, o balancete mensal, quanto sobrou, e tudo isso. Agora, então, o cumprimento da vontade popular, que está refletido na lei orçamentária, se dá pela execução sistemática da lei orçamentária, tal qual aprovado pelo Congresso Nacional. E não é ouvindo os internautas, os representantes das ONGs, dos movimentos não sei de onde, que vai de encontro ao anseio da população. Agora, eu tenho acompanhado, Walter, assim que grande parte dos internautas, o cidadão que se utiliza das redes sociais, agora os manifestos, abaixo-assinados, tudo isso vem ganhando força através de redes. Quer dizer, será que isso tem força? Ou será que, de repente, trata-se mais de uma manifestação popular ali, como se estivéssemos numa praça pública? Eu queria implementar isso, com sua sequência de perguntas, fazendo o seguinte questionamento, que eu acho. Se existe hoje uma norma constitucional, que é a Lei de Diretrizes e a Lei Orçamentária, com esse decreto, esse 8.243, que fala dessa participação social, que o senhor define bem que fica mal definido, você não tem um sujeito, parece um sujeito oculto, né? Quer dizer, nós temos um orçamento aprovado no ano anterior, que vai andar nesse ano, um decreto desse. Como é que isso tem gestão dentro do governo? Nós temos secretarias, poderes diferentes, e o governo fica à mercê desse sujeito diferente, dessa entidade diferente, que vai colher um dinheiro dessa participação do orçamento e que não estava previsto anterior. Quer dizer, isso é uma forma de poder abastecer, talvez, instituições, organizações que não estão dentro do escopo público e do escopo do governo. Eu não consegui entender essa situação, porque o orçamento ele é travado, fechado e já é comprometido. Esse decreto só serve para escamotear a vontade popular, que está refletida nas leis orçamentárias e em todas as outras leis. Estou aqui com o presidente da OAB, Tatuapé, né, doutor Leopoldo, sabe que não existe o decreto como instrumento normativo autônomo, não é? Na Constituição de 88 houve uma pequena exceção. O artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, confere ao presidente da República para a organização do Serviço Público Federal por decreto, desde que não implique despesas públicas, nem implique criação ou extinção de cargo público, não é? E se a gente for examinar esse decretão aqui, você vai verificar no artigo 2º que está previsto a criação de um monte de comissões, de órgãos, como, por exemplo, movimentos institucionalizados ou não. Aliás, doutor, comissões de acompanhamento disso, acompanhamento daquilo, organização, audiências públicas, cujas reuniões periódicas vai implicar necessariamente
dispêndio de recursos públicos. Eu só queria entender o seguinte, o senhor fala no seu artigo que a participação social, participação do cidadão seria em políticas indicadas por redes sociais. Quer dizer, a participação popular pela rede de computadores. Isso é possível na Constituição brasileira? Porque temos a questão do plebiscito. De jeito nenhum. Isso não existe. Isso não existe. O governo tem que cumprir o programa de ação governamental aprovado pelos órgãos competentes da República, pelo Congresso Nacional, e tem que implementar isso através do quê? Dos ministérios, secretarias estatais e por intermédio do quê? Do Serviço Público Federal. Agora com que verba, é né? gerido, que é constituído por servidores efetivos concursados, que lamentavelmente foi relegado para 5º, 6º escalão, e no 2º, 4º escalão estão os comissionados, são aqueles que são sacados do bolso do colete dos detentores de poderes que escolhem, não é? E para tanto, maioria dos cargos importantes foram transformados em funções, o que permite o executivo nomear quem bem entender. Agora, e dinheiro para isso, doutor? Fico pensando, os nossos representantes, de onde vem essa verba? Vamos falar de verba orçamentária, né? Agora, tira de onde? Agora, para abrigar todos esses representantes da chamada sociedade civil, o próprio decreto já deu uma pista de remuneração indireta desses elementos que serão recrutados dentre as ONGs, dentre os movimentos Sem Terra e outros movimentos, né, que estão disfarçados com o nome de sociedade civil, né? Então, esse decreto prevê o quê? Uma remuneração indireta que vai vir através de órgãos da chamada a participação voluntária. Então, essa lei de participação voluntária, 2 meses depois do decretão, foi aprovada a toque de caixa, é a lei 13.019, de 31 de julho de 74, em que permite que o governo federal disponibilize recursos chamadas sociedade civil. Só que aqui a sociedade civil já é definida de uma forma diferente do que está no decretão. No decretão é o cidadão, é a rede social, institucionalizada ou não. E aqui nessa lei, a sociedade civil já é uma pessoa jurídica, um tipo de associação sem finalidade lucrativa, que não distribua lucros, dividendos, nem remunera os diretores. Em outras palavras, são os donos das ONGs, não é? Os líderes dos movimentos que legalmente nada recebem, assim como os dirigentes da FIPO, que nada recebem, mas estão nadando em dinheiro. Então, indiretamente, essas organizações sociais vão receber uma subvenção do governo, através dessa lei, para o quê? Para remunerar aqueles integrantes, né, da organização civil, que vão ser alocados em todos os ministérios, em todas as secretarias da administração direta e indireta do governo federal. Porque eu fico assim, estarrecido, porque um decreto desse, me parece que tira até a legitimidade da democracia hoje, quando a gente tem partidos e nossos mandantes. Elegemos esses candidatos que viram aí representantes do povo dentro das assembleias, dentro da Câmara Federal, e entra de uma forma que parece uma forma até socialista, uma coisa estranha, porque o governo subsidia dinheiro para a entidade que pode ser internauta, e depois entra com esse 13.019 e vira dinheiro mesmo para que a entidade possa trabalhar isso, mando e desmandando em lei que nós temos pessoas competentes de orçamento e plano de governo para trabalhar. Eu acho uma coisa muito estranha, quer dizer, tira-se a autonomia do governo e de quem nos representa lá para dar para as ONGs, o decreto está colocando dessa forma? Eu gostaria de comentar o seguinte também, Walter, eu acho que um país, quando se lança um decreto,
no país, quer dizer, a imagem que se tem que ter é o quê? De um governo forte, atuante, estável, firme, que garanta estabilidade e segurança para o cidadão. Quando o professor comenta no seu artigo e ele aborda essa questão, quer dizer, eu como cidadão fico numa zona um pouco instável. Assim, nebulosa. Um pouco, parece que eu estou numa gangorra, sabe, Walter? Não sei se seria isso, professor. Esse decreto extrapola tanto a ordem jurídica vigente que a Comissão Técnica da Câmara dos Deputados deu um parecer pela absoluta inconstitucionalidade. O presidente da Câmara, no início, arquivou esse parecer, não quis dar andamento. Mas aí entrou o vice-presidente da República, Michel Temer, que é um grande constitucionalista, e outros deputados, e demoveu, fez com que o presidente da Câmara mudasse de opinião e começou a colocar em votação a elaboração de um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto. Mas aí alguém falou, mas isso daí vai fazer um estrago muito grande nas proximidades das eleições, então foi suspenso, né? Mas, na verdade, esse decreto, ele mexe com a federação, mexe com a autonomia e independência dos poderes, mexe com os direitos e garantias individuais do cidadão, quer dizer, coisa que nem lei e nem emenda constitucional poderia fazer. Porque a emenda constitucional, ele pode tudo, menos mexer no núcleo protegido por cláusulas pétreas. Existe uma comissão? E federação e separação dos poderes e direitos individuais, os nossos direitos individuais de manifestar das três formas que eu falei, plebiscito, referendo popular e iniciativa legislativa, está sendo conspurcado por esse decreto. Agora, existe uma comissão em relação a isso, cidadão, né, vai ter alguns representantes das ONGs, dos movimentos lá, que vão estar instalados nos órgãos públicos, remunerados com o dinheiro do imposto que nós pagamos, para dizer o que o governo tem que fazer e o que não tem que fazer. Existe uma comissão que trata disso? Do quê? Com relação a toda essa questão, quer dizer, existe uma comissão à frente disso? Não. Aqui o decreto, ele prevê uma Câmara de monitoramento dessas manifestações provenientes dos órgãos da sociedade civil. Então, o secretário-geral da Presidência da República é que vai centralizar todas essas informações colhidas da sociedade civil, fazer uma filtragem e vai decidir o que fazer. Quer dizer, ele vai fazer o papel de um primeiro-ministro, absolutamente incompatível no regime presidencial. Que absurdo. Certo? Fica manda e desmanda. Ele vai ter um poder de um primeiro-ministro, entendeu? Então, aquilo que o Congresso Nacional decidiu, em nome da população, é de sua menos importância, porque o importante, segundo esse decretão, é a manifestação popular por meio desse Sistema Nacional de Política Social, em que vários representantes das ONGs estarão lá presentes nas repartições públicas, não é? E por meio da filtragem que o secretário-geral da Presidência vai fazer, por meio da Câmara de Monitoramento, é assim que o governo pretende governar. Quer dizer, isso vai virar uma balbúrdia total. Que o serviço público já está deficiente hoje em dia, porque ele não está sendo conduzido por aqueles que foram preparados para isso, aqueles que prestaram concurso demonstraram aptidão para o exercício do cargo público. Não é? Então, eles foram afastados, alijados dos postos mais relevantes do setor público e substituído por exercentes de cargo de comissão que a ditadura militar, na época justificável, criou essa situação. Quer dizer, a ditadura passou e os cargos de comissão, em vez de ser extinto, floresceram como que pragas, não? Que já está superando mais do dobro do número de concursados. Não é? Bom, você está aqui no Questão de Justiça, hoje visitando a sede
do escritório desse jurista, o Dr. Quiosh Arada. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Hoje, Questão de Justiça vem aqui esclarecer um tema, no mínimo, polêmico, né, para que a população preste atenção, que é o decreto, esse aqui agora foi colocado nesse ano de 2014, o 8.243, no governo agora atual da presidente Dilma, né? Eu vou ler uma frase aqui do nosso entrevistado, que está dentro de um artigo que ele publicou esses dias, que fala sobre o escárnio, que talvez seja esse decreto. Eu gostei muito da frase, extraída desse artigo, Dr. Quiosh. Se o governo é incapaz de auscultar a opinião pública antes da elaboração do seu plano de ação governamental, não faz sentido querer conhecer a vontade popular à medida da execução das despesas públicas com total subversão da ordem. Dr. Quiosh, essa questão de ficar fazendo decreto a toque de caixa, tendo uma Constituição tão bem elaborada quanto a nossa, tendo um corpo jurídico como tem o Brasil, com tantos advogados, né, com ministros, com desembargadores, com o judiciário trabalhando, não deixa a impressão que termina o nosso país, esses 10 anos para cá, ou 12, nesse atual governo, sendo tocado quando se trata de trazer a ordem, né, constitucional e a ordem para o cidadão, nos meandros da justiça? Sim, esse decreto, na verdade, está semeando um caos dentro da administração pública federal, né? E não só na direta como nas indiretas, com um reflexo terrível nas estatais, inclusive aquelas estatais que desempenham uma função dentro da economia, que são aquelas estatais voltadas para o setor produtivo, como é o caso da Petrobras, não é? Então, não faz o menor sentido, de maneira que, passada as eleições, se o Congresso continuar na omissão de não votar o projeto legislativo para sustar os efeitos, eu acho que a verdadeira cidadania, não essa aí que está refletido no decretão, a verdadeira cidadania, não é, tem que sair às ruas, pressionar os órgãos legitimados para propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade. Seria o Conselho Federal da OAB, seria os partidos políticos, seria o próprio Procurador-Geral da República, né, os governadores de Estado, as mesas das Assembleias Legislativas, as mesas da Câmara, do Senado, enfim, nós teríamos que pressionar para que essa questão seja levada imediatamente ao Supremo Tribunal Federal. O senhor coloca, no outro bloco, e me chamou muita atenção, queria voltar um pouquinho nesse, que logo em seguida, 8.243, veio o outro 13.019, né? E aí o senhor também colocou que é o seguinte, aí fica quem define quem seriam os beneficiários desse valor, vamos dizer assim, né? Desse orçamento que iria para essa, aspas, entidade, seria o próprio dirigente da Casa Civil, né? Então, o que eu acho? O senhor até comentou a questão, até parece até parlamentar, isso cria um primeiro-ministro aqui, né? Uma coisa estranha. Como é que a gente sai desse emaranhado aqui? Porque essas ONGs, bem que eu lembro, elas até há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, elas eram bastante contestadas, né? Porque você não tem total reconhecimento da parte documentária delas, né? O que você tem de legislação específica. Como é que isso entra a toque de caixa assim? Aí fica justo na Casa Civil definir para quem vai a verba, quem direciona isso. Como é que a gente pode, a sociedade pode repensar para que isso não passe de vez, já que virou decreto e hoje já está funcionando? No começo, o secretário-geral do presidente da República falava em criar um fundo específico para financiar as despesas com essa política nacional de participação social. Mas ele deve ter pensado melhor, falando, bom, isso vai dar muito na vista, porque o fundo sempre é um dinheiro específico, dinheiro carimbado, reservado para determinada função. Vamos disfarçar isso de uma forma que a população não perceba
de cara. Então mobilizou-se o dócil Congresso Nacional para aprovar a toque de caixa essa Lei 13.019, que cria o regime jurídico de parcerias voluntárias, que hoje nós temos parceria público-privada, né? Agora criou-se uma parceria voluntária. Então, para essas parcerias voluntárias, integrantes do sistema de parceria voluntária, o governo federal direcionaria essas verbas, né? Então, quem são os integrantes? Aqui a lei já define de uma forma mais clara como sendo aquelas associações civis sem finalidade lucrativa, que não distribua rendas, não recebam remunerações pelo exercício do cargo, enfim, aquelas associações que estariam aptos ao gozo da imunidade tributária ou pelo menos isenção tributária, né? Então, essa lei já foi feita submedida, né? Porque essas organizações já existem, né? O governo já sabe quem são, né? Se não bastasse, que tem fiscalização do Ministério Público, Sim, muitas delas, né? Através da UCI. Agora, diga-se de passagem, né? Dessas centenas e centenas de organizações que existem, a maioria delas são de fachada, né? O senhor é a favor das ONGs? Eu não posso dizer que sou contra todas elas. Algumas delas servem para os propósitos da sociedade, inclusive as de natureza internacional, né? Mas a grande parte existe para desvio de recursos, não é? Nós, não só nesse governo, no passado também tivemos uma ONG em que a dona era a esposa do presidente da República, não é? Que era dona da ONG. Mas essas ONGs procuram, na verdade, arrecadar fundos, né, dinheiro público, imposto que nós pagamos, para uma finalidade que não é para defender aquilo que está nos estatutos, né? ONG, por exemplo, de defesa do meio ambiente, né, que está um monte aí, né? Não vejo esse pessoal realmente encampado, empenhado na defesa do meio ambiente. É né? planta árvore, é selo disso, é selo Estão daquilo. pegando fogo por aí, viu? Agora, doutor, eu fico pensando no cidadão, o cidadão precisa, claro que o que nós comentamos aqui é absolutamente necessário, é atual, agora o cidadão precisa de otimismo, precisa de incentivo, né, Walter? Walter comentava da água, né, Walter? Aliás, você tem um posicionamento com relação à água no nosso país, não tem? Agora, o cidadão precisa de um otimismo. Hoje, logo cedo, quer dizer, pelo menos na minha torneira, Walter, não havia água. Eu acho que é importante ter uma pessoa, um cidadão que nem o Dr. Quioche, que além de tudo tem conhecimento do que é o governo, né? E essa discussão da água hoje no estado de São Paulo, Dr. Quioche, ela vem mudando, né, um outro assunto, mas aproveitando muito o seu conhecimento jurídico, e graças a Deus isso veio comigo nesses meses que eu venho passando, do que é justo, do que é injusto, do que pode a lei, de quem que é o mantenedor desse ou daquele poder, quem é o responsável para que as coisas andem. E o senhor colocou muito bem que cada poder executa essa sua atribuição, tem sua responsabilidade. Na água, nós temos hoje o problema do Estado de São Paulo com essa empresa, que é a Sabesp, que hoje atende todo o Estado. E tem sido colocado no âmbito federal que o governo atual, o Estado de São Paulo, os estados, são os responsáveis. Então, o que eu acho? Quando é um problema deste, teor grande, onde afeta o cidadão diretamente, onde tem vários estados já envolvidos, se não me engano 3 estados, só é problema do estado, deste estado hoje, no caso do estado de São Paulo, ter esta responsabilidade contra o seu cidadão. Eu queria que o senhor esclarecesse, porque isso vale muito a pena se você falar. Walter, os integrantes do PT têm vindo aqui em São Paulo para fazer a caveira do governador, tirando dividendos políticos dessa situação que o governo do Estado está atravessando, né? Por falta de água. Parece que até estão rezando, pedindo para o São Pedro para segurar um pouquinho a chuva,
vim só depois das eleições. Aliás, falando em água, essa nossa água aqui, essa água vale... Não, essa nossa água, ela vale uma fortuna atualmente. Mas o governador está tomando medidas para evitar o racionamento, de maneira que nós podemos apreciar aqui a nossa água. Eu também vejo... Mas se você analisar a ordem jurídica vigente, no fundo, isso daqui é a responsabilidade do governo federal. Se você vê a Constituição, você vê que todos os recursos naturais, dentre os quais os rios navegáveis, que ultrapassam a fronteira de um Estado, ou que faz divisa com outro país, é propriedade da União. Em função disso, a União detém o monopólio da legislação sobre a água. Só a União pode legislar sobre navegação fluvial, uso da água, não é? E o governo federal tem o Ministério do Meio Ambiente, dentro do qual existe uma Secretaria de Recursos Hídricos, né? E dentre as atribuições da Secretaria de Recursos Hídricos, você verifica a necessidade de a Secretaria instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Só para elucidar, professor, até para os telespectadores, já solicitando a sua opinião, mas só para o telespectador entender, a competência com relação a isso, quer dizer, é do presidente da República, é do governador, ou é do prefeito, ou é uma competência conjunta? Não, sempre que o problema extrapolar as fronteiras de um único Estado, que é o caso, porque não é só São Paulo que está faltando, está faltando mais outros 2 estados, então o problema passa a ser de âmbito nacional. E para isso, essa Secretaria de Recursos Hídricos deveria ter uma câmara de monitoramento permanente do sistema de gerenciamento de recursos. Diante de uma estiagem prolongada, essa Secretaria de Recursos Hídricos tem que apresentar um plano de emergência para resolver, e não ficar só criticando os governadores de estado, não é? Agora, o governo federal, que manda e desmanda, tem a ANA para cuidar da Agência Nacional de Águas, e depois tem a ANEEL para cuidar do quê? Das hidroelétricas, de geração de energia. Em vez de ajudar, está trabalhando, certo? A ANEEL chegou a multar a CESP por ter diminuído o volume de vazão do rio Parnaíba, né, se não me engano. É o Parnaíba. Parnaíba, para o quê? Exatamente para cumprir as diretrizes expressas no decreto federal. Entendo. Que a prioridade, em caso de escassez, estiagem, é abastecimento de água para o ser humano, e não para movimentação de indústrias e outras coisas. É o óbvio, né? Mas foi multado em milhões. Quer dizer, está, na verdade, descumprindo o próprio decreto federal. Você que teve uma trajetória, Walter, dentro desse estudo, né? Eu acho um absurdo também, sem querer. Recentemente, no período da eleição, nós tivemos aí a questão do Estado de São Paulo brigando com o Rio de Janeiro porque foi diminuído a vazão de água para o Rio de Janeiro, né? O governador do Rio veio brigar com o governador atual, Geraldo Alckmin. Então, nessa situação que o senhor me coloca, o governo federal deveria ter legislado para que isso pudesse regularizar. Não, né? Já tem a legislação. Só falta implementar. Quer dizer, mas não tem política. Eles estão omissos. Tanto é que o Tribunal de Contas da União já constituiu uma comissão e o relator está convocando as autoridades da Secretaria de Recursos do Meio Ambiente para eles explicarem o que eles estão fazendo e por que estão se omitindo. É claro que o assunto é polêmico porque mexe para o nosso dia a dia. Aliás, o cidadão... Agora, eu faço aqui uma crítica. O cidadão, na época de eleições, quer dizer, todo mundo critica. Quer dizer, passou a eleição, principalmente no final de ano agora, quer dizer, todo mundo reclama que falta água no litoral e tal.
enfim, a polêmica é muito grande. Só que o cidadão, ele não acompanha o que o representante faz. Quer dizer, vem eleição, quer dizer, vira polêmica, depois, até a próxima eleição, o cidadão não se manifesta, quer dizer, ele não acompanha o que vem acontecendo. Eu acho que essa cobrança, não só com relação à água, mas essas cobranças em geral, deveriam ser realizadas assim, cotidianamente. Quer dizer, o cidadão ele tem obrigação de acompanhar, não é isso, professor? Professor, agora, hoje... isso só pode ser resolvido, Walter, a nível federal. Mas não tem plano. A né? exemplo da energia elétrica, a água é um bem essencial. E como tal, o governo federal tem que ter um plano de emergência para situações dessa espécie, porque o governador do estado de São Paulo, a sua capacidade é limitada. Ele começa a mexer num rio aqui, aumentar a vazão aqui, o governador de outro estado vai dar um berro. Falei, olha, está prejudicando aqui o meu estado, entendeu? Então, o problema é nacional. Agora, olha, o que o senhor está falando é muito sério e de difícil entendimento quando não colocado. Vamos colocar dessa forma, porque fica muito fácil quando o senhor coloca o que está dentro da lei. Então, quer dizer, hoje nós temos um panorama que excedeu o problema do estado de São Paulo, né? Está se discutindo isso há meses, né? A gente discutiu isso na campanha inteira da questão da Sabesp. A gente tem... Se não bastasse, quando você chegar lá para o cidadão e fala para ele assim, isso é competência da União. Tem cidadão que fala assim, mas o que é a União? É isso que eu quero colocar. Então, e hoje a gente tem tem um ministério querendo aplicar sanções contra o governo do estado. O senhor está falando exatamente o contrário. Ele deveria ter um plano de ação para ajudar o governo, não só de São Paulo, como os outros 2 estados que estão com problema. E aí como é que a gente faz com que isso efetivamente aconteça, doutor Quioche? Porque senão o que vai acontecer é que secou mesmo o recurso de água, nós temos problema na questão do uso e reuso da água do estado de São Paulo, mas principalmente não chove, né? E ninguém está vendo isso. E agora? O governo estadual pode e tem força para executar o governo federal? Não, tudo bem, agora nós queremos recurso, queremos um plano de ação para se resolver isso, porque o que o senhor está falando também cabe para a segurança, quando você fala com relação à droga, quando o governo federal fala, no estado de São Paulo tem problema com droga. Tem, mas é porque o governo federal não fecha as fronteiras. É a mesma situação. Como é que agora a gente pode cobrar isso, doutor? Porque eu moro em São Paulo e eu não quero que falte água para os meus filhos. Isso daí, sempre que o problema extrapola as fronteiras de um estado, tem que haver a ação do governo federal. O governo federal tem sido omisso, né? Só fica criticando, né? Critica, por exemplo, você acabou de falar, a segurança do estado de São Paulo. Não adianta você aumentar contingente, aumentar o nível de sofisticação dos instrumentos de segurança, se as fronteiras continuem abertas, né? Por onde passam livremente armas de grosso calibre, né? Metralhadoras e coisas mais, né? E chega a suplantar a força policial do Estado, né? Então, isso daí é um problema nacional. Claro, se a segurança tem caráter multidisciplinar, eu acho que a água também tem caráter multidisciplinar. Ah, sim. E mais ainda, a própria legislação federal, esse decreto 6.107 de 2007, define como uso prioritário, quando há escassez, para o consumo humano. Tá? Agora, o governo federal não quer, porque a eleição está aí, e se vai racionar, vai diminuir a vazão das hidrelétricas, vai refletir na indústria, vai haver queda de produtividade, vai dar um PIB menor, então vai prejudicar a campanha presidencial, então a população que fique sem água. E mesmo porque a população ficando sem água, isso pode gerar uma revolta contra o poder local, né? E eu não poderia deixar de aproveitar o momento, Walter, de perguntar para o professor com relação a uma outra questão, que é a questão da transmissão de bens imóveis e o valor de recolhimento, e essa questão hoje que vem virando uma polêmica junto aos advogados. Quer dizer, o advogado, quando ele é contratado para defender o interesse do seu cliente,
e o cliente ali, às vezes, visualiza ali um determinado valor a recolher para transmissão de bens. Quando chega lá na frente, quer dizer, agora houve um aumento e uma mudança na legislação. O que o senhor poderia explicar para os telespectadores, principalmente os advogados, até para o próprio cidadão, né, com relação a isso, que isso vem gerando uma polêmica muito grande na advocacia? ITBI, há muito tempo, já está sendo arrecadada à margem do princípio da legalidade, né? Que é um princípio já secular que vem desde o João Sem Terra, né? Que em 1215, né? Na Inglaterra. Isso não vem sendo observado. O valor venal que serve de base para o recolhimento desse imposto é aquele que o executivo saca do bolso do colete. Então, todo mês pode mudar, porque ele fala, não, agora vai ser tanto. Então, ele bota lá no computador, não é, da Secretaria de Finanças, o valor tanto. Se você não digitar aquele valor, a guia de recolhimento não sai. Não é mais como antigamente, você comprava a guia na papelaria e preenchia o valor e recolhia. Agora você não pode mais. Você tem que entrar no site da prefeitura e colocar o número do contribuinte e lá vai aparecer o valor venal, que é a base de cálculo. Que não tem nada a ver com o valor venal, que tem respaldo na lei, que é aquele valor venal que serve de base para a apuração do IPTU. Essa lei que estamos contestando, bem ou mal, é um valor que resulta do quê? Da aplicação das formas, métodos de cálculos que estão previstos na lei, né? Agora, o ITBI não. O sujeito, ele diz que faz pesquisa de mercado, mas não pode fazer pesquisa de mercado para definir a base de cálculo que você vai usar para pagar. Pesquisa de mercado se faz para quê? Para a elaboração do projeto legislativo, que a Câmara vai aprovar de acordo com a pesquisa de mercado que você fez, mas não do jeito que está aí. Agora, por incrível que pareça, doutrinadores e juízes aceitam isso daí com maior tranquilidade. Tranquilamente. E os advogados também não estão ingressando muito com a ação da espécie, porque os clientes não contratam, não vale a pena você pagar 5 mil, advogado do porte do Leopoldo, por exemplo, não vai trabalhar com menos, dá para comparar 5 mil, para pagar um ITBI de 2 mil, 3 mil, então não compensa, entendeu? Olha, doutor Kioshara, é sempre um prazer estar aqui. A gente está chegando ao final do questão de gabarito, professor tem gabarito, tem conteúdo, né? Tem conteúdo e tem mais. O senhor consegue transferir o que é justo, que está na lei, para a vida e o dia a dia do cidadão. Isso é fantástico. Olha, eu quero só pegar algumas obras aqui. Doutor Arada, porque ele é aquele profissional do direito que ele não se contenta com o trivial, quer dizer, ele constrói e traz inovações e traz conteúdo, dia. Ele contribui com o nosso direito. E com a cidadania. Olha, doutor, que eu acho que quando o senhor explica uma doutrina do IPTU que faz parte da população e que é um direito, o pagamento é um imposto, mas o cidadão tem que usufruir do que vem daqui, é importante. A questão do ISS, 28 obras. Esse livro eu fico com... Esse livro eu não gosto muito dessa palavra IPTU, mas a nível de doutrina e conteúdo jurídico, sem dúvida nenhuma. Porque é imposto, mas que nós vivemos em cima do que pagamos dentro do Estado, não é, doutor Kioshi? O doutor Kioshi tem essa facilidade, ele consegue e luta. Todo esse tempo que eu conheço o Kioshi, desde o Instituto dos Advogados, ele luta para que a sociedade, dentro do que ela paga, do que ela recebe, do que é constitucional, ela tenha os seus direitos garantidos. E é isso, doutor Kioshi, que eu acho que no país falta muito mais doutor Aradas, muito mais doutor Kioshis dentro do governo, para que a gente possa ter realmente o que é justo, o que é direito, o que é dever do Estado e direito do cidadão, e o inverso também, essa via, né, dupla. Eu agradeço bastante, que eu acho que por senhor sei quem é. Se esse lutador do jeito que já avançando no sinal de tanta cidadania, tanto querer ver a gente melhorar nosso Estado. E agora, em duas ações, agora que o senhor coloca esse decreto 8.243, é a questão da água, doutor Kioshi. É a questão que a gente abre a torneira todo dia e está vendo o problema que está acontecendo, e a dona de casa, o cidadão não sabe. E agora eu estou esclarecendo, talvez alguém ali se importe e fale assim, olha,
realmente, a gente tem dever de ajudar. Eu agradeço muito. Quero que o senhor volte N vezes na questão de justiça, que não tenha fim sua participação. Walter, eu que agradeço mais essa oportunidade de trazer esse assunto à tona para o conhecimento do público em geral e agradeço também a participação sempre valiosa do Dr. Leopoldo. É sempre um prazer conversar com o professor que tem tanto a esclarecer e tanto nos trazer. Aliás, já faço aqui o convite em público para que o doutor participe conosco lá na subseção e leve seus conhecimentos ali na região. É uma subseção pequena, mas é acolhedora e muito grande na questão do conteúdo e na receptividade. Então faço aqui o convite. E poderia ser a palestra sobre questão hídrica e a questão do 8.000 do decreto. Eu fico à disposição, o tema é ele decide. Então, Kiyoshi, obrigado. Bom, questão de justiça vai ficando por aqui. Agradeço a participação do Kiyoshi nesses 20 anos do Questão de Justiça. E a você que sempre nos assiste, eu deixo um abraço e até o próximo programa.